onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. Sou o Diácono Adilson, da Paróquia São Cristóvão, do bairro de Cordeiros, cidade de Itajaí. Nós temos um compromisso com a pastoral missionária que foi desenvolvida assim que houve a ordenação da minha pessoa, lá no ano 2000. Aí sim, junto com toda a paróquia, todos os padres que ali passaram, a gente sempre levou o projeto da realização das Santas Missões Populares. As visitas nas casas, tivemos formações, vários padres, diáconos, enfim, nós sempre íamos bem instruídos para esta grande missão, a evangelização. Como tinha sempre eu e tenho ainda, é claro, aquela passagem de 1 Coríntios 9,16, ai de mim se eu não evangelizar. Então nós, junto com todos os missionários, resolvemos arrumar o grupo, chamar as comunidades, enfim, representante de todas as comunidades, para poder assumir junto esse compromisso. Principalmente a gente estava fazendo agora no mês de outubro, mas as formações mês bem anteriores, para irmos sempre planejar o que nós queríamos, afinal de contas, atingir. Claro que acompanhando todas as missões e cada ano com o seu tema e seu lema, a gente trabalhava em cima também desses lemas. E é uma graça de Deus que estamos sempre dispostos, não vou dizer assim que é algo tão aceitável ainda, mas estamos fazendo com que as comunidades possam se enganjar nesse trabalho missionário, que é tão importante quando o Papa nos pede para uma igreja em saída. A igreja precisa ir ao encontro do seu povo. E, graças a Deus, nós estamos então desenvolvendo esse trabalho tão bonito, tão especial, que é ser missionário e missionária do próprio Jesus Cristo. Um beijo a todos, que Deus vos abençoe. Meu nome é José Carlos Cal, sou missionário da Perpétuo Socorro, paróquia São Cristóvão. Tenho um pequeno testemunho a contar. Em 2018, quando estávamos em missão missionária da Perpétuo Socorro, no Votorantim, aconteceu uma cena que chamou a atenção. Ao entrar naquela casa, fazer a nossa missão, entrando, aquela senhora ofereceu a sala e ali rezamos. E ao finalizar aquela nossa missão ali, ela disse que estava esperando chegar à noite para levar o seu netinho ao ponto de socorro, porque a sua mãe estava vindo de outra cidade e já fazia 3 dias que aquele netinho estava com febre. Ele estava coberto com cobertor e ela pediu se pudesse conduzir uma oração para aquele netinho. E conduzimos uma oração. Finalizamos a oração com o Pai Nosso e aspergi aquele pequeno menino doente, tinha 10 aninhos, e levei aquele convite para ela, pedi para ela participar lá na Perpétuo Socorro, nas celebrações, as missas, e ela disse que iria, mas eu disse, tá bom, e fui para despedir do Mateus, aquele menino deitado no sofá. Ele não está mais deitado no sofá. Eu disse, onde está o Mateus? Ela disse, ele estava aqui, mas... ele está lá fora soltando pipa com as crianças lá na rua. E, Mateus, toma cuidado, Mateus, dizia ela. Eu disse, mas como? Se o Mateus estava doente, 3 dias com febre, e agora ele já está lá. Ele disse, meu filho, vocês vieram trazer a palavra, e a palavra trouxe alegria para essa casa. Meu netinho está brincando. Obrigado pela vinda de vocês. Muito obrigado, meus irmãos. Amém. Meu nome é Lariane, sou pertença da comunidade Santo Antônio em Espinheiros
e no ano de 2019 participei das missões leonianas juvenis, através da Paróquia São Cristóvão. Fiquei na comunidade Aimoré, São Cristóvão, em Guabiruba. E lá éramos em 18 jovens que trocamos experiências. Eram jovens de todo o país e tivemos o intuito de levarmos um lado mais espiritual para aquela comunidade. A comunidade estava muito carente desse lado espiritual e também a comunidade ela é muito idosa. Então os idosos eles sentiam muita falta de ter esse lado jovem para trocar experiências, para conversar, muitas vezes para acompanhar nas orações, para rezar. Durante 15 dias a gente visitou todas as casas, levamos a palavra para esses idosos, também fizemos um trabalho com as crianças de realizar brincadeiras, teatros, levamos as crianças também para visitar os idosos e essa troca foi muito legal, porque eles puderam ficar alegres e gostaram muito das missões. E até hoje nós temos um grupo no WhatsApp, conversamos, partilhamos, já marcamos encontros após as missões e o melhor de tudo dessa missão foram as amizades criadas. Independente de estarmos um em cada canto do Brasil, até hoje nós trocamos experiências e lembramos o quanto foi válida a experiência. Olá, eu sou Elizabeth Mateus, eu tenho 26 anos e eu participo aqui na Paróquia São Cristóvão em Itajaí, Santa Catarina. Em julho de 2019, eu participei do projeto missionário da Arquidiocese de Florianópolis, que envia alguns missionários para a Arquidiocese da Barra, na Paróquia São João Batista, no estado da Bahia. Nós fomos em 80 missionários, 2 ônibus, 3 dias, e ao chegarmos lá fomos divididos em algumas comunidades, e também fizemos parte do grupo com alguns outros missionários da Bahia e até seminaristas. Então eu fiquei numa comunidade que chamava Sertão, junto com um seminarista e uma outra missionária que tinha aí o dom musical e tocava o ukulele. E durante toda a semana que nós ficamos lá, nós fizemos encontros com as crianças, com as famílias, visitamos as famílias. E pela graça de Deus nós tínhamos 7 famílias a serem visitadas. Então era na base de uma família por dia ser visitada, que nos permitia fazer a visita na parte da manhã, uma visita duradoura, de muita conversa, de muita escuta, de muita música, reflexões da palavra, e durante o período da tarde nós fazíamos esses encontros. E foi de grande valia as celebrações também no período da noite. Teve um momento que o padre foi lá também para fazer o sacramento da confissão à comunidade, e foi assim algo extraordinário, porque eles são um povo que sofre muito, pelas necessidades básicas que muitas vezes lhe faltam, mas não lhes faltam fé e esperança. É um povo que acredita muito em Deus, é um povo que ama, que tem esperança, que espera que dias melhores virão. E vejam só, vou citar apenas uma experiência. Quando o ônibus chegou na cidade de Ipupiara e começamos ali a fazer uma organização de mala e esperar alguma informação ou outra, eu identifiquei algumas crianças brincando na pracinha e eu fui ao encontro delas, brincar, fazer uma brincadeira, rir e conversar com elas. E depois de um tempo na brincadeira eu fiz uma pergunta: o que seria a coisa mais importante na vida delas? E para minha surpresa, um menino muito pequeno, tinha ali 5, 4 anos, ele rapidamente e espontaneamente me respondeu: é Deus, Como se fosse algo lógico, pois é algo lógico, mas muitas vezes a gente fica entretido com tantas coisas aqui na nossa realidade e a gente esquece daquilo que é essencial para a nossa vida. Foi uma experiência muito marcante, muito bonita, e como diz o programa missionário deste mês de outubro, neste ano, que nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vimos e ouvimos. É necessário anunciar essas experiências impactantes e grandiosas que nós vivemos. Esta é a minha experiência, foi um momento muito bonito, um momento muito marcante que edificou a minha vivência na fé. Me fez uma pessoa mais caridosa, mais piedosa, que tem um olhar ao povo. E vejam só, é indo ao encontro do outro que eu acabo me encontrando
comunidade e também ajudar num projeto assim de missão missionária, venha fazer parte com a gente, né? Converse conosco e venha também viver essa experiência grandiosa. Que Deus te abençoe. Olá, eu sou Gabriel, tenho 21 anos. Eu sou a Cauane, tenho 22 anos. E em 2018 nós começamos a organização para fazer uma missão em Guiné-Bissau, na África. Então, em 2018 foi organizada a missão pelo COMISE, que é o Conselho Missionário de Seminaristas, pela Arquidiocese de Florianópolis, e um grupo de 17 pessoas, que foram 11 seminaristas e 6 leigos, se organizou para fazer uma missão em Guiné-Bissau, na comunidade de Tite. Para poder fazer essa organização e também a missão, a gente teve a venda de rifas para toda a arquidiocese, até mesmo fora, para poder arrecadar o dinheiro para questão de passagem e ajudar nos custos de lá. Nós, em Guiné-Bissau e também depois em Tite, que é a cidade específica que nós ficamos, fomos auxiliados pela missão da Divino Oleiro, que já é presente no país há alguns anos, e conseguimos entrar com um local próprio já para ficar lá, que era o da própria missão, e também com orientadores da missão lá, que são os missionários próprios da comunidade católica Divino Oleiro. A nossa missão ela iniciou em 17 de dezembro de 2018 e foi até dia 22 ou 23 de janeiro de 2019. Foram em torno de 35 dias em missão, alguns dias para viagem e a maior parte do tempo lá na África mesmo. Ficamos uns dias primeiro na capital, que é Guiné-Bissau, para poder se preparar para a missão. Depois fomos dirigidos a Tite, que é a cidade específica da missão da Divino Oleiro, onde a Cláudia, que era a coordenadora da missão na época, nos acompanhou nesses períodos. Nós fazíamos lá acompanhamento da catequese de todos os jovens, nós conduzíamos os grupos de jovens de lá, a gente teve participação na comunidade e a principal função que tivemos era de avivamento da própria comunidade, participação junto com os missionários das tabancas, que são as aldeias dos africanos, e também participação na questão de ensino para eles. O pouco que nós sabíamos a gente conseguia passar para eles no português nosso mesmo, às vezes precisava de tradutor para o crioulo, que é a língua mais falada para lá, ou às vezes falávamos em português e eles também conseguiam entender. Esse período de experiência lá em Tite foi muito interessante, né? A parte de conviver com a comunidade de lá, então a maior parte não é cristã, né? 1% da população é católico, a maioria é muçulmano ou das religiões tradicionais africanas. Então essa enculturação assim, de conhecer a realidade deles, saber como que é a experiência deles viverem lá e também os momentos de catequese, né? Esse primeiro anúncio da realidade da catequese assim, para eles foi uma experiência que nos marcou bastante, com certeza vai nos levar assim para o resto da vida. Nós passamos lá as principais festividades de final do ano, tanto Natal quanto Sagrada Família, Nossa Senhora Mãe do Mundo e também a questão da virada. E nesses períodos a gente pôde perceber o quanto a cultura própria do local influencia na vivência da liturgia. A liturgia é a mesma, mas a vivência da liturgia é de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, quase não se usa violão, o instrumento lá, se usa mais tambores, batuques, esse tipo de coisa. E a música toda da celebração ou dos encontros era com esses instrumentos e ficava uma coisa totalmente diferente, animadora, e que a gente percebeu o quanto é possível que a própria cultura do local enriqueça a liturgia, sem tirar o sagrado que é, mas enriquecendo com a cultura própria, fazendo com que o próprio povo participe. E o principal aprendizado assim, da missão não foi o que nós levamos para o povo de lá, né? Então a nossa catequese, mas o que a gente aprendeu realmente com eles. Assim. Quando a gente chega, a gente acha que a gente vai passar muita coisa, que eles têm muito a receber com a gente, mas na verdade é totalmente o contrário, assim, é realmente uma lição de vida, um aprendizado, tanto pela questão da pobreza, da realidade deles que a gente nem imagina que exista, né? Porque a gente vive num mundo totalmente diferente. Então é realmente assim, um aprendizado muito grande para nós, tanto na social, quanto de vida, quanto no nosso espiritual, assim, ver como que é importante realizar as missões nesses lugares, é importante levar a palavra de Deus e levar esse anúncio realmente de Deus para essas pessoas que não tiveram acesso ainda. E às vezes as pessoas perguntam, mas por que fazer missão num lugar distante, se é possível fazer missão na própria casa, se é possível fazer missão na própria cidade, em lugares mais pobres e tudo mais. Só que todos os missionários que foram já tinham uma vivência de igreja e de missão,
tanto por grupos de jovens ou por meio das pastorais das próprias paróquias, e desejavam ter uma missão diferente da que já obtinham no país. Então é realmente importante sim que haja missão adjacente, que é a missão para fora do país, pela riqueza cultural que isso gera, e também para que quando essas pessoas voltam ao próprio país, elas consigam estar ajudando e auxiliando nas missões do próprio local. Vários dos nossos missionários que foram junto conosco viraram depois missionários aqui no Brasil, outros que eram seminaristas e agora são padres, têm o desejo da missão também em outros lugares, e com certeza isso é muito enriquecedor, não só para a nossa diocese, mas também para o próprio país todo. Eu vim da Índia, um país distante, uma terra das missões. A tradição diz que São Tomé, o apóstolo de Cristo, evangelizou na Índia, converteu muitos hindus. Até hoje, na Índia temos muitos cristãos de São Tomé chamados. E assim no século XVI, São Francisco Xavier, ele evangelizou, converteu também muitos hindus. E assim foram muitos missionárias. E no século XX, Santa Teresa de Calcutá, ela pelo seu serviço demonstrou como deveria ser um cristão. E qualquer missionário e missionária tem um propósito só, é Jesus Cristo. O tema que estamos refletindo nesse mês missionário é Jesus Cristo é missão. Eu lembro a missão que eu tive, uma experiência profunda em 2004, estava estudando filosofia. Naquela época nossa turma foi enviada para um pequeno vilarejo. Como era pela primeira vez, a gente ficou muito ansioso, preparamos mentalmente, fisicamente, porque foi avisado que seria um pequeno vilarejo, então não teremos nenhum recurso. Então preparamos muito ansiosos, muito preocupados também. Mas quando fomos para lá, para mim pessoalmente, foi uma surpresa. O povo me acolheu, é um povo bem simples. Eu tentei evangelizar naquela época pelas palavras, pelas pregações, mas esse povo me ensinou como deveria ser o Cristo. Então, me trataram muito bem. E assim tive várias experiências dentro do país, no noviciado, depois na teologia. Fizemos esse tipo de experiência num pequeno vilarejo, pequenas cidades. Mas agora dentro do país é uma coisa, agora fora do país é outra coisa. Então, quando eu terminei a teologia em 2008, no ano seguinte fomos enviados para o Brasil. E tive uma experiência boa por um ano e meio, depois voltei para a Índia. E como eu gostei daquela experiência, foi boa, então eu pedi de novo em 2014, então vim para o Brasil. Eu digo que a missão aqui foi uma desafiadora, ainda é desafiadora, mas enriquecedora também para mim. Eu aprendo muito, eu tento de levar tudo para mim e levar isso como uma experiência boa quando voltar para a Índia. A missão é sempre Jesus Cristo. Eu tento de levar o Jesus Cristo para as pessoas através das atitudes minhas, através das palavras, através da conduta, principalmente, demonstrar que Jesus Cristo está dentro de mim. Eu levo esse Jesus Cristo para as pessoas. Então, nesse mês missionário, os santos padroeiros, São Francisco Xavier e Santa Teresa do Menino Jesus intercede por nós. Amém. Quero ir aonde
onde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos pra viver, sendo a gente da esperança, onde o mundo